Nos confins da história, quando o mundo ainda se equilibrava entre o mito e a realidade, surge uma civilização que parece ter brotado do nada, com cidades grandiosas, templos elevados e uma escrita que eternizou segredos em blocos de argila. Estamos falando da Suméria, a terra que deu origem ao que chamamos de primeira civilização da humanidade. Mas será que ela realmente nasceu apenas da engenhosidade humana ou teria contado com a ajuda de seres vindos das estrelas, conhecidos nas tabuletas como Anunnaki? Antes de mergulharmos nessa história que mistura deuses, reis e mistérios, já deixa nos comentários. Você acredita que a Suméria foi apenas fruto do gênio humano ou existiu alguma influência além da Terra? A Suméria floresceu por volta de 4000 a.C., numa região árida e hostil do Crescente Fértil, onde rios como o Tigre e o Eufrates transformaram o deserto em campos férteis. Ali surgiram cidades como Ur, Uruk, Eridu e Nippur, centros que respiravam vida, comércio e religião. Não estamos falando de aldeias simples, mas de verdadeiros polos urbanos com muralhas, mercados, templos e bibliotecas. Uruk, por exemplo, teria abrigado até 50.000 habitantes em seu auge, algo impensável para a época. E foi nessas cidades que a escrita cuneiforme nasceu, não para contar histórias no início, mas para registrar transações comerciais, colheitas, impostos. Porém, esses registros logo se expandiram para algo muito maior, narrativas mitológicas e descrições de seus deuses. Esses deuses não eram figuras distantes e abstratas. Nas tabuletas, eles apareciam com nomes, funções e rivalidades bem definidas. Anu, o Deus Supremo, Senhor dos Céus. Enlil, seu filho que governava os ventos e determinava o destino dos homens. Enki, Senhor da Sabedoria e das águas subterrâneas, conhecido como protetor da humanidade. E Inanna, a deusa do amor e da guerra, tão apaixonante quanto o implacável. Cada divindade tinha templos grandiosos, como o Eanna, em Uruk, dedicados a Inanna, que dominava a cidade através da devoção popular. Para os sumérios, não havia separação entre política e religião. Governar era sempre governar em nome dos deuses. E no meio desse cenário surgem figuras que parecem caminhar na fronteira entre o humano e o mítico. Reis que diziam descender dos próprios deuses, líderes que marcaram a memória da humanidade. O mais famoso deles, Gilgamesh, rei de Uruk, protagonista da mais antiga epopeia escrita. Seu relato descreve batalhas contra monstros, jornadas em busca da imortalidade e encontros com seres misteriosos que carregavam segredos da criação. Mas as tábuas não deixam claro onde termina a história real e começa o mito. Seria Gilgamesh apenas um governante poderoso elevado ao status divino? Ou alguém que realmente viveu experiências além da compreensão humana? É nesse ponto que os Anunnaki entram em cena. Para os sumérios, eles eram deuses que desceram do céu, literalmente, aqueles que do céu vieram à terra. E, nas narrativas, eles não apenas governavam, mas também criavam e moldavam a humanidade. Textos falam de como o homem foi formado a partir da argila, com a intervenção direta de divindades como Enki, que misturou a essência dos deuses com o barro da terra. Alguns estudiosos enxergam nessas descrições metáforas da evolução da sociedade, mas outros defendem que os sumérios estavam narrando, em linguagem própria, uma interferência de seres extraterrestres. E aqui que a história ganha camadas de mistério. Quando analisamos as tabuletas, encontramos descrições que parecem muito avançadas para o tempo em que foram escritas. Registros astronômicos detalhados, relatos de estrelas e planetas invisíveis a olho nu, como se os sumérios tivessem um conhecimento que só seria redescoberto milênios depois. Será que essas informações vieram de observação minuciosa e paciência infinita, ou foram passadas por quem já dominava os céus? É curioso pensar que a palavra Nibiru aparece em alguns textos, apontando para um corpo celeste associado aos Anunnaki, o que ainda hoje alimenta teorias de planetas ocultos ou visitas de outras civilizações. A vida cotidiana na Suméria também refletia essa convivência constante com o divino. Os zigurates, aquelas enormes torres escalonadas, funcionavam não apenas como templos, mas como pontes entre os homens e os deuses. Subir seus degraus era, simbolicamente, aproximar-se do céu. E é em Ur que surge o famoso zigurate de Ur-Nammu, um colosso de tijolos que até hoje impressiona quem visita as ruínas. As festas religiosas, as oferendas, os rituais, tudo girava em torno de manter a ordem cósmica estabelecida pelos Anunnaki. Se as colheitas iam bem, era sinal de que os deuses estavam satisfeitos.
Se viam enchentes ou secas, era porque algo havia saído do equilíbrio. Mas nem sempre os deuses estavam de acordo entre si. As narrativas trazem disputas violentas, guerras no céu e na terra, rivalidades que afetavam diretamente a vida dos mortais. Enlil, por exemplo, teria decidido exterminar a humanidade com um dilúvio, irritado com o barulho e a desobediência dos homens. Enki, porém, teria avisado secretamente um sábio chamado Ziusudra, ensinando-o a construir uma embarcação para salvar sua família e os animais. Essa história sua familiar? Muitos acreditam que ela seria a versão original do dilúvio bíblico de Noé. Seria apenas coincidência ou a Suméria teria influenciado profundamente outras tradições que vieram depois? A cada tabuleta desenterrada, a sensação é de que a Suméria nos deixou mensagens que ainda não deciframos por completo. As listas reais sumérias, por exemplo, relatam reinados que duraram milhares de anos, muito além do que qualquer ser humano poderia viver. Estariam exagerando, mitificando seus líderes ou registrando algo que realmente acreditavam? E por que tantos reis eram descritos como escolhidos pelos deuses, como se houvesse uma intervenção direta nas linhas de poder? Aqui a fronteira entre história e lenda fica cada vez mais nebulosa. O clímax dessa história começa quando a Suméria atinge o auge de seu poder, mas também se aproxima de sua queda. As cidades-estado, antes unidas pela mesma visão cósmica, mergulham em disputas internas, guerras e traições. Ur contra Uruk, Lagash contra Uma. Cada rei dizia governar em nome dos deuses, mas a ambição humana falava mais alto, corroendo a estabilidade que sustentava a primeira civilização. Nesse cenário turbulento, surgem registros ainda mais intrigantes, textos que descrevem armas dos deuses, raios capazes de destruir cidades inteiras, tempestades invocadas do céu, batalhas em que os Anunnaki intervinham diretamente. Para alguns, isso não passaria de metáforas para guerras reais. Mas e se fosse mais do que isso? E se os sumérios estivessem descrevendo algo que realmente presenciaram e não podiam compreender? É nesse ponto que o enigma se aprofunda. As tabuletas relatam que os Anunnaki, após séculos de interação com os homens, simplesmente decidiram se retirar. Como mestres que abandonam seus aprendizes, eles deixam a humanidade para trilhar o próprio caminho. Mas a saída não foi pacífica. Há relatos de catástrofes, cidades devastadas, templos em ruínas. Alguns estudiosos acreditam que a destruição de Ur, por volta de 2000 a.C., tenha sido vista pelos sumérios como uma punição divina. Para eles, os deuses haviam partido, levando consigo o conhecimento e a ordem. O que restou foi um vazio, preenchido depois por povos como os babilônios e assírios, que herdaram e adaptaram muito do que a Suméria criou. Mas aqui está a reviravolta. Mesmo após sua queda, a sombra da Suméria nunca desapareceu. Suas histórias ecoaram na Bíblia, no Gênesis, no mito do dilúvio, na Torre de Babel. Seus deuses ressurgiram com outros nomes em culturas posteriores. E suas descobertas, a escrita, a roda, os sistemas de irrigação, moldaram a base de tudo que conhecemos como civilização. O paradoxo é claro. Como um povo que viveu há mais de 6.000 anos pôde nos legar tanto e ainda assim deixar perguntas sem respostas? As evidências arqueológicas mostram que os sumérios eram extremamente práticos, inventaram contratos, medidas, sistemas de contabilidade. Mas ao mesmo tempo, viviam imersos num universo de deuses que desciam do céu, máquinas voadoras descritas em suas histórias e reis que ultrapassavam qualquer limite humano de longevidade. Para os que acreditam em teorias alternativas, isso seria prova de que os Anunnaki não eram apenas mitos, mas visitantes de outro lugar que compartilharam ciência e tecnologia com os primeiros homens. Já para a visão mais acadêmica, tudo seria fruto da imaginação e da tentativa humana de explicar o inexplicável. Mas será que a imaginação sozinha conseguiria criar um sistema tão complexo e avançado em tão pouco tempo? Pense nos detalhes. As listas reais com reinados de dezenas de milhares de anos, os mapas estelares que descreviam planetas ainda desconhecidos, as histórias de dilúvios e embarcações salvíficas que ecoam em tantas culturas diferentes. A sensação é de que, em meio a fatos históricos, há pistas deliberadas deixadas por alguém que queria ser lembrado. Não como simples divindade, mas como testemunha de um encontro entre mundos. Esse é o ponto em que o mito deixa de ser apenas mito e se torna um enigma. O que exatamente os sumérios tentaram preservar em suas tabuletas de argila? E quando olhamos para os vestígios físicos, como o zigurate de Ur, ainda de pé após milênios, é difícil não sentir a grandiosidade de uma civilização que parecia construir não apenas para si mesma, mas para a eternidade. Esses templos em degraus apontavam para o céu, como se fossem portais.
lembrando constantemente aos homens de que havia algo além, algo acima. E talvez essa fosse a verdadeira essência da Suméria: ensinar que a humanidade não estava sozinha, que havia forças maiores guiando ou vigiando seus passos. O fim da Suméria por volta de 2000 a.C. não apagou sua chama. Ao contrário, espalhou suas cinzas pelo mundo antigo, fertilizando novas culturas e novas ideias. Mas, junto com suas invenções práticas, deixou também um legado de mistério. Afinal, os Anunnaki eram apenas divindades criadas pela mente fértil de um povo visionário? Ou seriam registros de encontros reais, escritos na única linguagem que os sumérios tinham para descrever o indescritível? E agora eu te pergunto, o que você acha? A Suméria foi apenas a primeira grande civilização humana, fruto da engenhosidade e da luta pela sobrevivência? Ou foi palco de um contato direto com algo muito maior? Se você gostou dessa viagem ao passado, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Escreve nos comentários a sua teoria sobre os Anunnaki e a Suméria, vou adorar ler. E claro, não para por aqui. Depois desse vídeo, confere os outros do canal, porque cada história revela um novo mistério que o mundo insiste em nos contar.